Oi gente, começando mais um vídeo aqui e o assunto de hoje é um assunto que eu sei que vai vir muita gente nova, muita gente que não me conhece, mas que vai vir aqui assistir esse vídeo por causa desse assunto que é rinoplastia. Então gente, acreditem se quiser, eu completei já 6 meses de rinoplastia. Passou rápido, né? É que eu costumo falar que como eu peguei as datas de final de ano ali, né? A gente vive muito loucamente, intensamente, acabou passando rápido mesmo. Dia 2 de março eu completei os 6 meses. Então eu resolvi gravar esse vídeo pra resumir um pouco de toda a história com o meu nariz, que não é uma história pequena, é uma longa história. Começa lá na minha adolescência e vem até os dias de hoje. Então, se você não me conhece ou se você conhece, já acompanhou um pouquinho do meu processo, eu vou resumir um pouquinho da história aí pra vocês ficarem por dentro de tudo. Então vamos lá. Quando eu comecei a me enxergar como uma adolescente, que eu comecei, né, a gostar de me arrumar mais e aquela coisa de namoradinha, sabe? Eu já comecei a perceber que alguma coisa me incomodava no meu rosto. E quando começou a época ali de tirar foto e tal, eu percebi que o que eu não gostava em mim era o meu nariz. Então eu tinha certos ângulos que eu não tirava foto, tipo de lado, eu tenho pouquíssimas fotos porque realmente eu não gostava. O meu rosto, ele sempre foi um rosto menorzinho, um rosto mais delicado, e o nariz, ele realmente parecia que ele não tava, sabe, parecia que tinha sido colocado errado ali no rosto. Eu não sentia como se aquele nariz fosse meu. Então, assim, desde novinha, eu tinha a vontade, o desejo de operar, de fazer uma cirurgia, e esse desejo foi só aumentando com o passar dos anos. Ali com 14 anos, 15 anos, eu, tipo assim, eu enchi o saco dos meus pais, e graças a Deus, com 16 anos, os meus pais tiveram condição de procurar um cirurgião plástico e me dar a minha tão sonhada rinoplastia. Esse vídeo já vai servir de alerta pra quem tá pensando em operar. Eu fui assim achando que não tinha como dar errado, entendeu? Se eu ia operar meu nariz, eu fui num cirurgião plástico, não passava na minha cabeça que poderia dar errado, sabe? Até porque eu não conhecia pessoas que tinham feito, na época não era assim uma coisa tão normal, entre aspas, como é agora. Isso foi lá em 2010. Então não tinha essa coisa na internet, esses relatos, assim, era uma fase mais, né? E a gente não tinha conhecimento também de outros cirurgiões, então a gente procurou um aqui da cidade, uma pessoa que a gente conhecia, que confiava, e eu fui. No início eu amei, assim, foi a realização de um sonho, porque o que eu não me gostava mesmo na época era a lateral do meu nariz, que ele era comprido. Então, assim, a realização do meu sonho foi quando eu vi que o nariz estava curvadinho, que tinha essa curvatura, ele estava menorzinho, então olhando de lado ficou aquele nariz assim mega proporcional pro meu rosto, sabe? Eu amei. Com o passar do tempo, comecei a notar que eu não gostava de frente do meu nariz, aí que eu comecei a perceber que a cirurgia não tinha dado certo e que na verdade o erro aconteceu ali na questão da ponta do meu nariz. Aqui também, eu não sei o que ele fez, que ele deixou muito fino, então eu passava a mão aqui, parecia só uma faquinha, uma coisa muito fina assim, sabe? Parecia que eu não tinha mais a estrutura do nariz, e realmente eu não tinha mais a estrutura. Ele ficou muito feio, a ponta caiu demais, depois de um ano ali ela caiu totalmente, como eu falei aqui, daí ele ficou torto e tal, enfim, procurei um outro cirurgião. Aí sim eu fui num cirurgião que eu já conhecia assim muitos resultados positivos. Ele é realmente um cirurgião muito bom e que eu tenho certeza que se eu tivesse feito a primeira rinoplastia com ele, teria ficado bom, sabe? Quando eu fui na consulta, na avaliação com esse segundo cirurgião, ele me disse que aqueles tais pontos não tinham como consertar. Eu saí de lá pensando, poxa, esse médico é muito bom. E realmente, se ele falou que não dá pra consertar, beleza, não tenho o que fazer. Até porque eu nem sabia que existia a cirurgia que eu fiz agora. Volta naquele mesmo negócio. Antigamente, isso deixa eu ver, isso faz uns 8 anos que eu fiz essa segunda cirurgia. Não era tão falado como é agora. Como meu caso era um caso mais complicado, ele é aquele cirurgião assim que ele fez a cirurgia tipo em 50 minutos, eu já tinha saído do bloco, foi tipo
super mega tranquilo. Depois que eu tirei os curativos, eu novamente amei o nariz, adorei, tinha assim corrigido muita coisa do que eu não gostava. O que aconteceu? O nariz foi caindo novamente. E os defeitos foram realçando cada vez mais. Eu comento sempre que eu gostava do nariz inchado. Quando ele estava inchado, não aparecia os defeitos, não aparecia o que tinha ficado torto e tal. E aí, quando ele foi desinchando, começaram a aparecer os defeitos. Mas assim, beleza, eu fui levando. Tava cansada já de fazer cirurgia, tinha sofrido pra caramba. Mas agora, assim, nos últimos tempos, ele caiu demais e, assim, os defeitos fizeram um boom, sabe? Mas eu tinha jurado pra mim mesma que eu nunca mais ia fazer rinoplastia. Foi aí, então, que a minha mãe foi fazer uma cirurgia com esse cirurgião que eu fiz agora e ele comentou pra ela que ele é especialista em cirurgia, em rinoplastia, enfim. E minha mãe insistiu tanto que eu fui na consulta, porque eu não queria mais mesmo, eu não queria passar por isso, eu não queria sofrer mais, eu não queria gastar, porque envolve muita coisa, não é só a parte financeira, mas é a parte emocional, é o sofrimento das pessoas que estão ao teu redor, que é uma cirurgia complicada. Mas enfim, fui na consulta, o meu médico atual, que eu indico de olhos fechados, foi o Dr. Júlio Stedley, de Porto Alegre, e eu saí da consulta dele 100% confiante, sabe? E eu saí da consulta, eu não sabia se eu ia realmente operar, porque, como eu falei, eu tinha que me preparar psicologicamente, mas ele me passou 100% de confiança. Aí ele me explicou que o que eu tinha que fazer era rinoplastia estruturada. Antigamente eu nem sabia que existia isso. Ele me explicou que o nosso nariz é como se fosse um prédio. Se a gente não fizer a estrutura, a base, ele vai cair, ele vai desabar. O nariz é a mesma coisa. Se você não botar estruturas nele, o que vai acontecer? A tendência é cair. E o meu nariz já tinha a ponta caída, então a tendência era cada vez cair mais. Aí eu perguntei pra ele qual era a porcentagem média, assim, que ele iria conseguir recuperar o meu nariz. E ele me disse que era 100%. E eu falei, poxa, o cara sabe o que tá fazendo, né? Se ele me passou que ele consegue 100% de resultado, então tá, né? Então eu vou pensar melhor. Aí levaram alguns meses até eu amadurecer a ideia, acho que se passaram uns 6 meses até amadurecer a ideia, e aí eu resolvi que eu ia fazer a cirurgia. E eu fiz. E foi uma das coisas mais sofridas da minha vida, foram um dos momentos mais difíceis da minha vida. Hoje eu falo pra vocês que foi a melhor escolha da minha vida. Bom, história contada, como eu falei, a história do meu nariz não é pequena, mas eu tinha que dar essa introdução aí pra vocês. E agora sim eu vou falar desses 6 meses de rinoplastia, tudo que eu passei nesse tempo aí, nesse período, que não foi pouca coisa. Eu já vou falar pra vocês aqui que quando você vai fazer a rinoplastia, você tem que ir preparada, porque é uma das cirurgias que você tem que mais preparar o teu psicológico. Você tem que ir muito bem preparada, porque você vai passar por muitas coisas depois, no pós. Tudo depende de caso pra caso, né? Esse meu caso, a minha terceira rinoplastia foi a mais complicada de todas. Então eu fiz a estruturada e ele já de cara disse que a cartilagem da orelha não iria ser suficiente. Então ele já foi de cara pegando a cartilagem da costela. Muita gente pergunta se eu fiquei com cicatriz. Eu não fiquei com cicatriz, gente, porque ele pegou a cartilagem bem na cirurgia da prótese do silicone que eu tenho. Então quando eu achava que ele ia tirar a cartilagem da costela, eu achava que eu ia ficar com uma cicatriz mais embaixo ali, na costela, mais aparente, sabe? Mas não, ficou bem embaixo aqui do peito. Então não aparece nada. Como eu já tinha cicatriz do silicone, não ficou nada aparente, sabe? Não senti nada de dor também, mas isso, como eu falei, varia de caso para caso. Porém, o pós do meu nariz aqui, né, da cirurgia, foi muito complicado. Eu inchei muito mesmo. Eu não conseguia abrir os olhos no outro dia. Foram 3 dias, assim, terríveis. Foram 3 dias intermináveis, 3 dias que eu falei assim, por que eu fui fazer isso? Foram dias que eu me arrependi de ter feito, porque eu falei assim, será que vai valer mesmo a pena passar por tudo isso? E a minha mãe e o Felipe, que é meu noivo, que ficaram 100% do tempo comigo,
foram eles que me deram o apoio, então a gente precisa dessa rede de apoio também depois no pós, porque é uma coisa assim, é angustiante você ficar com aqueles curativos. Eu senti muita dor mesmo, tanto que no hospital, na hora que eu tava na sala de recuperação, Tramal não adiantou pra nada, tipo assim, que já é um negócio forte, né? Eu não fiz nem cócegas na minha dor. Aí na hora que eles me deram a morfina, eu relaxei, parei de sentir a dor, mas quando foi passando o efeito eu já comecei a sentir muita dor de novo. Então assim, eu sofri pra caramba. A maioria das pessoas não sentem dor, mas eu senti muita dor. Uma coisa que eu não senti nessa última cirurgia foi que a gente fica com o nariz totalmente interditado, entupido, né? Isso dá uma aflição gigante, mas dessa última vez ele colocou 2 tubinhos no meu nariz, então eu conseguia respirar assim, não vou dizer que 100%, mas eu conseguia respirar tranquilamente pelo nariz, então isso não foi um sofrimento, mas assim, tudo incomoda, aqueles tubos incomodam, o curativo incomoda, eu senti muita dor, pra dormir é terrível, eu enchei demais, então assim, 3 dias intermináveis. Beleza, passaram ali os 15 dias que tinha que ficar com o curativo, tirei o curativo, foi muito emocionante quando eu tirei e vi que o nariz tinha mudado, mas aí eu achei que as coisas iam, né, começar a melhorar e na verdade foi só afundando, porque o pós, gente, o emocional, o psicológico de uma pessoa que tá fora das redes sociais já fica abalado. Eu que estava exposta, porque eu compartilhei tudo nas redes sociais, e eu compartilhei porque eu queria, porque eu sabia que muita gente iria gostar de ver isso, e eu recebi uma rede de apoio gigantesca, mas sempre tinham comentários que assim, que te afundavam lá embaixo, sabe? Eu ia lá pro fundo do poço, porque eu já tava abalada, o nariz assim, ele inchou demais. O meu caso foi assim, muito inchaço mesmo, ele tava totalmente assim, desfigurado, sabe? Ele ficou uma bola inchada e as narinas elas estavam totalmente tortas e eu comecei a entrar em desespero porque elas estavam tortas e ele falava, calma, que vai melhorar, eu te garanto que vai melhorar. Só que ao mesmo tempo que eu confiava 100% nele, vinham aquelas pessoas e me diziam assim, isso aí não vai melhorar, tá torto. E por mais que eu falasse assim, gente, eu tô vendo que está torto e ele falou que vai melhorar, as pessoas chegavam e falavam assim, você viu que tá torto o teu nariz? Você viu que as narinas estão tortas? Acho que você tem que procurar outro cirurgião. Acho que você vai ter que passar por mais uma rinoplastia. Acho que não deu certo mais uma vez. Tem noção do que é ouvir tudo isso? Mas eu tentei me blindar o máximo que eu pude e confiei no cirurgião. Então assim, é muito importante a gente confiar no cirurgião, a gente ir em alguém que a gente confie mesmo, sabe? Que já tenha visto resultados e que você confie 100% no que ele te fala, porque você vai passar por isso. É muito comum as narinas ficarem desiguais, o nariz inchar mais de um lado do que do outro, o nariz ficar torto, tem gente que tira a tala e o nariz fica torto por um lado. E se você não confiar no que o teu cirurgião diz, você vai pirar, você vai enlouquecer. Então, falando isso nesse vídeo, eu espero que quem esteja passando por isso nesse momento fique um pouco mais tranquilo, porque, como vocês podem ver, as minhas narinas hoje, depois de 6 meses, elas estão praticamente iguais. É difícil o nariz ficar 100% simétrico, né? É difícil não, eu acho que é impossível, porque o nosso rosto é assimétrico, mas assim, elas estão muito proporcionais. E tudo que meu nariz estava de torto, de inchado e tal, agora com 6 meses, assim, ele tá mega evoluído. Dá um zoom aqui na cara pra mostrar pra vocês. Ó, uma coisa que eu comentei lá no Instagram é que agora, gente, que o nariz tá empinado, né, os tatu ficam querendo sair pra fora do nariz, sabe? Então tem que estar sempre cuidando das melecas aqui, porque do nada aparece uma querendo sair pra fora, com as tatu com a perninha pra fora, sabe? Assim, tô com 6 meses, agora a tendência é só evoluir cada dia mais. A tendência agora é caminhar pro resultado final, a partir dos 6 meses. Mas assim, ele me disse que até os 12 meses tem muita evolução pela frente. Então agora ele não tá inchando mais como ele inchava, mas sim, está inchando ainda. Tipo, hoje eu tô morrendo aqui, tô suando de calor, tá muito quente, então eu noto que ele tá assim inchado.
Tem dias que ainda amanhece assim um ladinho diferente do outro, sabe? Mas assim, praticamente ele tá estável, olha. Aqui na lateral tinha aparecido, gente, ali com acho que 2 meses, tinha aparecido aquele calinho aqui, sabe? Aquele morrinho, mas que agora não tem mais nada, estão vendo? Então, quando apareceu aquele morrinho, eu falei, gente, vou ter que fazer mais um procedimento, vou ter que lixar o nariz de novo, porque apareceu, né? É sinal que tá desinchando e tá aparecendo os defeitos. Mas, incrivelmente, eu não fiz nada e o morrinho desapareceu. Quando apareceu o morrinho, eu já entrei em contato com ele, ele disse, calma, que vai desaparecer. E ele fala com uma calma, tipo assim, eu tenho certeza que vai desaparecer. Mas a gente fica pirando, sabe? Ele falou, vai desaparecer, vai ficar tudo perfeito, tá evoluindo muito bem. E eu pirando, né? E eu comecei a ver o nariz melhor a partir do 2º mês, que ele começou assim a tomar forma mesmo. Então, o primeiro mês ali é bem complicadinho, ele vai estar super inchado, vai ficar desigual. Claro, ali no 2º, no 3º mês ele estava ainda tortinho, mas a cada dia ele evoluía um pouquinho. O processo é muito lento, então a gente tem que ter muita força de vontade, tem que ter muita paciência para aguentar sem pirar e sem surtar. Eu não consigo imaginar o que vai melhorar, porque pra mim ele tá perfeito, assim, pra mim não precisava evoluir mais nada, porque tá ótimo. Mas segundo ele, a ponta ainda vai ficar mais fininha, que ela ainda tá arredondada. A ponta é a última a desinchar, a última coisa. Então, assim, vocês olham que ela tá arredondada ainda, ele falou que ela vai ficar mais fininha, sabe? Vai ficar mais projetada. Mas assim, se ficasse do jeito que tá hoje, pra mim estaria perfeito. Hoje, com 6 meses, eu já tenho uma vida totalmente normal, já posso usar óculos normalmente, porque ali no 1º, 2º mês ele pede para evitar o uso de óculos, no 1º mês principalmente, porque pode marcar, né, o óculos pesa. Então hoje eu já posso usar normalmente, procuro não usar, e procuro usar óculos mais leves, e assim, quanto mais eu puder ficar sem, eu me sinto melhor. Não sei se é porque ele incha ainda, mas eu sinto um desconforto quando eu tô usando óculos, sabe? Não sei se é coisa da cabeça, que a gente fica, né, meio com medo que vai acontecer alguma coisa. Mas assim, no mais, é vida normal, eu não sinto dor mais no nariz, que eu sentia bastante, né, até por causa dos enxertos, porque ele estruturou totalmente o meu nariz, ele estruturou inteirinho. Foram 5 ou 6 horas de cirurgia, 5 horas eu acho. Então assim, foi uma cirurgia bem longa, bem demorada, senti bastante dor, tomei antibiótico, fiz vários ciclos de antibiótico, para prevenir, porque o enxerto, né, o organismo tem que aceitar o enxerto, então para prevenir infecção, enfim, rejeição dos enxertos, eu me cuidei direitinho. Não fiz uso, tem gente que faz uso de Roacutan, né, que é para afinar a pele, ele não me pediu para fazer nada disso. Ainda bem que eu não queria tomar o Roacutan mesmo. Mas tem muitos médicos que pedem, enfim, eu acho que a gente tem que confiar no médico e o que ele pedir pra gente fazer, eu acho que, tipo, ele sabe o que tá fazendo, né? Não adianta a gente querer ir pelos outros, ouvir o que os outros têm a falar, porque se a gente fez a cirurgia com aquele médico é porque a gente confia nele, né? Então a gente tem que seguir as orientações. E eu só queria falar nesse vídeo, completando aqui, né, 6 meses de pós-cirurgia, de pós-rinoplastia, que eu tô muito feliz, que eu nunca imaginei que eu ficaria feliz assim com o nariz. Eu já tinha perdido as esperanças totalmente, eu não tinha mais esperanças, e pra mim que trabalho com a minha imagem era muito difícil, porque é o cartão postal, né? Você olha pra pessoa, principalmente na internet, que as câmeras realçam todas as nossas coisas, realça os defeitos que a gente tem. Então assim, como meu nariz ele era torto, ele tinha um afundado, tinha um amassado, realçava, sabe? E eu só olhava para aquilo. Passei muito tempo me aceitando, sabe? Tinha uma época ali, por muitos anos eu me aceitei totalmente, porque eu tinha colocado na cabeça que não tinha mais o que fazer, e eu procurava olhar para as minhas qualidades e não para aquele defeito, sabe? Que era uma coisa que me incomodava muito e me deixava muito triste.
Então, por muito tempo eu procurei focar no que eu gostava em mim, no rosto, e aceitar aquilo. Mas, nos últimos tempos, eu voltei a ficar com a autoestima ali baixa, né? A não me gostar, a me perguntar novamente por que comigo, por que tanta gente vai lá e faz e dá tudo certo e fica bom, por que comigo aconteceu isso? Eu que trabalho aqui, com a cara exposta na internet, né? Mas assim, mesmo eu não me aceitando, eu não ia fazer outra cirurgia. Então eu falo que a responsável por isso foi minha mãe e eu agradeço infinitamente a ela. Vou ser eternamente agradecida a ela por mais esse feito, né? Porque ela sabia o quanto eu sofria. Ela, com todo o medo que uma mãe pode sentir, quem é mãe aí se coloque no lugar, ver a filha passando pela terceira vez por um negócio que é tão sofrido, que é tão perigoso, que tem o risco de não dar certo mais uma vez. E foi ela que foi lá e me incentivou e falou: faz, tenta mais essa vez, porque eu acho que você merece isso. E então eu fico muito emocionada de lembrar disso, de lembrar dessa atitude dela e de hoje estar aqui dando esse depoimento pra vocês. Gente, eu sou aquariana, eu sou coração de pedra, eu não posso ficar chorando aqui. É que é um momento muito especial pra mim mesmo. É uma coisa que mexeu comigo, como eu falei, desde a minha adolescência. Eu não me gostava e sempre tem aquela coisa de ouvir dos outros. Ainda mais adolescente, pré-adolescente, adolescente, a gente absorve muito, né, as coisas que te falam, a gente pega trauma. Então ouvir de outras pessoas, sofrer bullying por causa disso e depois, quando eu entrei na internet, continuar vivenciando, lendo comentários, ouvindo coisas a respeito disso, que era uma coisa que sempre mexeu comigo. Então assim, era muito forte, era uma coisa muito pesada pra mim e que muita gente julga como futilidade, como querer buscar a perfeição, mas não é isso. Eu nunca quis buscar a perfeição. Eu só queria me gostar, eu só queria ter um nariz normal. Porque vocês imaginem a cabeça de uma pessoa que passou por 2 rinoplastias, as 2 deram errado. As 2 ficaram feias. Não era uma coisa normal, entendeu? Ninguém merece passar por uma cirurgia, por um sofrimento, pagar por aquilo e ter o nariz amassado, ter o nariz torto, ter o nariz deformado. Não é futilidade. Se você nunca passou por isso, não julgue a pessoa que passa por isso. Vocês têm noção de quanto o nariz pode mudar a vida de uma pessoa? Pode, como eu falei, pode parecer futilidade, pode parecer ridículo aos olhos de quem não tem empatia. Mas eu conheço muitas pessoas, amigas e amigos, que tiveram, assim, a vida totalmente transformada depois de uma rinoplastia que deu certo. Então, é muito gratificante ver as pessoas felizes e transformadas, sabe? E transforma toda a vida, não só a tua autoestima, você se olhar no espelho e gostar, te transforma em outra pessoa, tanto no teu trabalho, você fica mais confiante nos teus relacionamentos, enfim, a tua vida se transforma. A minha dica pra vocês é: quem tem medo, quem tem o sonho, procure um bom profissional, não vão pelo preço. É claro que a gente tem que buscar, comparar orçamentos, enfim, porque dinheiro não nasce em árvore, não cai do céu. Mas muitas vezes vale a pena a gente esperar um pouquinho mais, juntar um pouquinho mais de dinheiro, da graninha ali, né? E fazer com alguém que seja de verdade um cirurgião bom, porque senão vai acontecer igual comigo e igual com muitas pessoas que tiveram que gastar bem mais pra conseguir o resultado ideal. Quanto mais você vai fazendo, mais cara vai ficando, entendeu? Se você vai numa pessoa fazer uma rinoplastia primária, é um preço. Se você vai fazer secundária, é outro preço. Se você vai fazer terciária, é outro preço. Vou me enrolar mais, porque acho que esse vídeo aí já ficou com uns 30 minutos, sei lá. Porque é um assunto que assim, ó, se eu pudesse, eu ficava aqui até amanhã falando com vocês, porque tem muita coisa mesmo, muito detalhe, muita coisa interessante pra contar, mas que se vocês quiserem tiverem mais dúvidas, deixem nos comentários aqui dúvidas, assuntos que seria legal abordar em vídeos.
porque, né, gera muitas dúvidas e curiosidades e eu vou gostar de gravar mais vídeos nesse estilo pra vocês, só preciso saber o que vocês querem ouvir, no que vocês querem focar. Mais uma coisa, gente, eu gravei vlogs de todo esse processo aí da recuperação, do dia da cirurgia. Eu vou deixar os links aqui embaixo no box de informações, vai ter o vlog 1, o vlog 2, eu acho que tem 3 ou 4 vlogs sobre isso. E lá no meu Instagram, que é @VanessaWZ, tem 2 destaques da rinoplastia, também desde o comecinho, mostrando tudo, mostrando todo o processo de recuperação. Então vale a pena vocês darem uma conferida. Eu vou deixar o nome do meu cirurgião, que eu sei que vocês vão querer, vai ficar aqui embaixo, tá? Realmente indico de olhos fechados, não fiz nenhum tipo de parceria com ele, não tem nada a ver com o meu trabalho. Eu fui lá como uma pessoa comum pra fazer. Eu falo aqui por indicação mesmo, por recomendação, por confiar 100% no trabalho dele. E eu acho que indicações de bons cirurgiões nunca são demais, até se vocês já passaram por isso, conhecem algum cirurgião que seja também 100% de confiança, comentem aqui embaixo, porque é legal, né, a gente formar essa rede de apoio, saber cirurgiões de outros estados também. Então comentem aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo.